Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, queridos amigos, a nossa alma, aliás, a nossa aula, a 21ª, e terminando o nosso artigo da nossa fé, o Credo, a aula que nós chamamos de doutrina cristã. Estamos vendo a primeira parte, que é o nosso credo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus que quer salvar todo ser humano esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O som está bom? Está saindo? Cláudia Paulina, Severina, dê um ok aí se o som está saindo direitinho. Então, estamos no artigo 12, o último artigo da nossa fé. Ok, obrigado. O tema é a vida eterna. Ponto, amém. E neste artigo, vamos ver 5 pontos, que na verdade são os novíssimos, não é? Na escatologia, os novícios. Que o primeiro ponto, a vida eterna, depois céu, inferno, o limbo, não é? E purgatório. Depois a palavra amém, que a gente termina em 21 aulas essa primeira parte, que nós pensamos todo o credo, não é? A profissão apostólica da nossa fé. Pois bem, avante, depois do juízo universal que vimos na aula anterior, vem a eternidade, feliz ou infeliz. Atenção, quando nós falamos em vida eterna, só está na nossa cabeça que é o céu, não é? Mas existe a vida eterna no céu e também no inferno. Atenção. Por isso que o autor coloca aqui, o Monsenhor Francesco Patusti, ele coloca dizendo que pode ser essa vida eterna feliz ou infeliz eternamente. Aquela é a vida, esta é mais morte que vida. A primeira transcorrerá no céu, a segunda no inferno, como já expliquei. Vejam, não é? Então, a partir de hoje fica claro que quando se fala da vida eterna, estamos falando do céu e do inferno, não é? Porque ambos os lugares, depois do juízo universal, atenção, vou repetir, temos 2 juízos. Temos o juízo particular, que na hora da morte a alma é julgada, e temos o juízo universal, que é a segunda vinda, que é o juízo mais solene, para confirmar o juízo particular. Certo? Vamos para o segundo tópico, o céu. O céu é o gozo eterno de Deus, nossa felicidade, e nele o gozo de todos os bens, sem mal algum. No céu veremos a Deus, possuiremos a Deus, gozaremos a Deus, e com ele e nele fruiremos todo o bem. O céu é o prêmio, coroa e mercê que Deus concede a quem o ama e serve fielmente, assim como a quem, tendo embora pecado, se arrependeu do mal cometido, morreu e metado de
emendado de graça e nesta ou na outra vida deu adequada satisfação a Deus. Veja que aqui já tem o perfil de quem vai para a vida eterna, ou seja, o céu. A vida eterna no céu, a felicidade plena, a felicidade absoluta, a felicidade total nos céus. Quem aqui foi fiel, quem aqui foi obediente, veja, quem aqui pediu perdão de todos os pecados, o pecado mortal e venial, quem aqui está emendado de graça, tem a satisfação de ver a Deus nos céus. E o que é o céu? Veja, o céu é o gozo eterno de Deus, não é? Nossa felicidade, veja, nosso sumo bem. No céu, nós gozaremos em Deus a felicidade plena. Isso é o céu enquanto dogma, veja, a doutrina da Igreja Cristã Católica. Vamos para o segundo ponto. Essa aula vai ser rápida, porque é muito claro isso aqui, tá certo? Essa doutrina não tem muito o que explicar. Me desculpe dizer, não tem muita conversa, não. É bem categórico, é bem direto, é bem objetivo, tá certo? Por isso que hoje não se prega mais sobre os noviços, sobre a vida eterna, sobre o céu, sobre o inferno, sobre o limbo, sobre o purgatório, não é? Porque não tem arrudeios, como a gente diz aqui no Nordeste. Tem muito florido. Não, é direto. É isso, é uma doutrina. É isso, é um dogma e acabou. Vamos para agora ver a doutrina do inferno. O inferno é o padecimento eterno da privação de Deus. Veja, o que é o inferno? Não é? É o padecimento eterno e lá vamos ser privados de Deus. Felicidade nossa. Lugar do fogo, de todo mal, sem nenhum bem. Sem nenhum bem. Dúplice pena há no inferno. Pena do dano, isto é, privação da vista de Deus, e pena dos sentidos, isto é, o tormento do fogo e de todo mal, sem espécie alguma de bem. Terrível, não é? Terrível. E de fé a existência, a existência do fogo no inferno. O mal rico pede o refrigério de um pouco de água, porque arde em chama. Jesus Cristo dirá aos condenados no juízo universal: ide, malditos, para o fogo eterno. Mateus 25. É terrível. Terrível, não é? Esta ordem aqui, este mandato aqui. Infeliz da pessoa, infeliz do homem, da mulher, infeliz da alma que escutar isso aqui. No juízo universal, no juízo final. E aí não tem mais misericórdia. Atenção, não é? Fazer um parêntese aqui para tecer um comentário. Vejam. Na segunda vinda, nosso Senhor Jesus Cristo virá como juiz, não como um advogado. Ele virá como juiz e vai julgar, sem misericórdia. Sem misericórdia. O tempo da misericórdia, Andréia Alves, é este tempo. Tá certo? Cláudia Paulina, veja, Severina. É o tempo da misericórdia, é esse tempo que nós estamos. Esse tempo de nos emendarmos, este tempo de reconhecermos
é este tempo de nos conversarmos, de convertermos, é este tempo da misericórdia. E nós podemos ver e sentir, né, tocar na misericórdia do Pai. Hoje na homilia eu falei das virtudes que estão no coração de Jesus que a igreja pede para nos revestirmos. E eu disse, não é, naquela ocasião, que são as 3 virtudes teologais, fé, esperança e amor, mas também os 7 sacramentos. Em cada sacramento eu me revisto de Cristo. Em cada sacramento eu recebo Cristo total. Sobretudo, o Catecismo da Igreja Católica e a doutrina cristã diz no sacramento da Eucaristia. Então, este é o tempo. Não é? Como em todas as quaresmas, logo na abertura nós ouvimos: eis o tempo favorável, eis o tempo, veja, oportuno, eis o tempo da salvação. Vamos avante. O inferno é o castigo que Deus dá aos que morrem em culpa grave, ainda que seja num só pecado mortal. Por isso que é tão difícil pregar sobre o inferno. Tá certo? Os que morrem em culpa grave, mesmo que seja um só pecado mortal. Olha, aonde você vai escutar isso hoje? Não é por isso que muitos estão dizendo por aí, né, que eu estou pregando ódio. Veja que eu não prego a misericórdia, que eu não prego o amor. Mas é a doutrina da igreja. O mundo hoje é que está numa linguagem fácil, que a gente tem que falar só na linguagem de autoajuda, só na linguagem do coach, não é? Fora da casinha, como muitos padres estão por teatros do Brasil e do mundo, pregando um evangelho de autoajuda, de coach, esquecendo da doutrina da igreja, esquecendo dos dogmas, esquecendo, veja, fala para a emoção das pessoas, fala para os afetos, para os sentimentos, fala para a psique, não é? Veja. Fala para uma prosperidade, para uma longevidade, para que as pessoas tenham bem-estar, qualidade de vida aqui. Tudo isso é bom, humanamente falando. Tudo isso é bom. Mas tudo isso, veja, é como água corrente. Passa. E o que permanece? Atenção, tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Então, a nossa igreja, ela tem 2022 anos. A gente só diz mais de 2000 anos, né? 2022 anos. Uma igreja que já entrou para o terceiro milênio. O terceiro milênio, veja. Uma igreja que nenhuma revolução, não é? Nenhuma instituição, nenhuma ONG, nenhuma reforma ou contra-reforma acabou com essa igreja. O poder dos infernos não se levantarão contra essa igreja. E ela é normativa. Ela tem baseado, como diz Teresinha, veja, Teresinha Ferreira, esquecendo do Evangelho, é baseado no Santo Evangelho, nas Sagradas Escrituras, tem uma tradição, a tradição dos apóstolos, não é? E tem um magistério. E disso a gente não pode correr, fugir, se esconder. A nossa igreja é muito séria e nós temos tudo dentro dela para sermos salvos. Infeliz daqueles que deixam a Igreja Católica por facilidades, por sentimentos, por emoções. Eu não tenho medo não, sabia? Com muita serenidade, com muita tranquilidade,
Veja que as minhas aulas são todas sobre doutrina, né? Tudo sobre catequese. Fiz o Catecismo da Igreja Católica, estou fazendo, né, por essa doutrina cristã. Já estou de olho em outro livro, só doutrina da Igreja, doutrina cristã, para alertar as pessoas, para dar fundamento, para que elas se protejam e não brinque com a salvação. Não brinque com a salvação. E Holanda, boa noite, Padre Adivânio, a sua bênção, sou de Lagoa dos Gatos, Deus te abençoe. Fiz missão por aí, não foi, Holanda? Graças a Deus. Então, não é? Os noviços, a gente tem que pregar mais, ensinar mais as nossas catequeses, seja para as crianças. Ô padre, vai falar sobre o inferno para as crianças? Vai falar sobre o limbo para as crianças? Vai falar sobre o purgatório para a criança? Por que não? Por que não? Não é? Está aí Fátima, a aparição de Fátima. Nossa Senhora aparece para os pastorinhos e leva aquelas crianças para o inferno, para mostrar às crianças como é o inferno e que elas devem fazer penitência, mortificação, renúncia pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório, veja. E Nossa Senhora é uma mãe bondosa. É uma mãe bondosa. Não é? A pedagogia, a psicopedagogia mais moderna não aprova isso. E daí que não aprove? Não é questão de ciência. Não é questão de pedagogia, de método, de didática. Não. É questão de salvação. E com a salvação ninguém brinca. Tá certo? Elisandra Lourenço, boa noite, sua bênção, Padre. Estou gostando dessas suas aulas. Segunda noite que acompanho. Graças a Deus. Deus te abençoe. Faça feliz. De onde é? De Cupira, é? Vamos lá. Então vamos para o limbo. Veja. A vida eterna, o céu e o inferno são conhecidos, não são compreendidos, mas são conhecidos. Mas o limbo, não é? É desconhecido. Esta palavra limbo, né? Quase não mais se usa mais. Vamos ver aqui. Além do céu e do inferno, podemos considerar na vida futura um terceiro lugar, não é? O limbo, lugar para onde vão as crianças mortas sem batismo. Olha aí, quando se fala do limbo, lugar para onde vão as crianças sem o batismo. Veja, que morre sem o batismo. Logo, podemos também refletir o lugar onde vão as crianças abortadas. Todas as crianças que são abortadas vão para o limbo, não é? Ficam privadas da vista de Deus por estarem mortas pelo pecado original. Não sofrerão, porém, a pena dos sentidos, que nós vimos, não é? De sentir, mas só de ver. Fruirão antes uma felicidade simplesmente natural, que consiste em gozos sensíveis, morais, intelectuais, bons, retos e santos, no gozo do conhecimento e amor de Deus, conhecido apenas com o lume da razão, através de suas obras e amado como ser infinito, bom e santo, etc. Então, veja aqui que coisa extraordinária, não é? Todas as crianças que morrem antes de ser batizadas já nascem com o pecado original, certo? As crianças que são também abortadas, que já há vida, não é? Se há vida, já podemos chamar, seja de embrião, seja de feto, não é? Com quantos meses se encontra, ou dias, horas,
mas a concepção, a vida. Se há vida, não é, ali já há também um pecado mortal. Não é? Aliás, o pecado original, tá certo? Morrendo. Então tem este lugar. Este lugar é misericórdia de Deus para estes, todos estes. Né? Todos estes. Quer dizer, os homens são abortivos, os homens são criminosos, são assassinos, algumas mães também, alguns casais também, infelizmente, não é? E aí nós estamos diante de governos e mais governos abortistas, prefeitos e mais prefeitos abortistas, políticos abortistas, que correm, não é, a linha do aborto. E cuidado para que aqueles também, não é, pegando esse viés, porque são gestores que estão acima, aqueles que dizem que não são, não é, mas na verdade só é uma propaganda, fake news, para ganhar a confiança daqueles que são pró-vida. Cuidado, a gente tem que investigar direitinho, a gente tem que ficar de orelhas em pé e os olhos abertos para ver de fato, tá bem? Vamos agora para o purgatório, não é? Entre os novíssimos, não vem enumerado o purgatório, porque não di às almas estado decisivo, mas passageiro. Existirá até o fim do mundo, não é? Como nós vimos, eu já refleti em outras aulas, que é uma casa de passagem. Usei até essa imagem. Aqui diz um lugar passageiro. Por isso que não coloca entre os novíssimos. O purgatório é o padecimento temporário da privação de Deus e de outras penas que tiram a alma todo resquício de pecado, para torná-la digna de ver a Deus. Então podemos dizer também que o purgatório é um lugar de purificação, de padecimento, porque é um lugar de sofrimento. Mas atenção, é diferente o sofrimento do purgatório, o sofrimento do inferno. Por quê? Porque o inferno é um padecimento eterno e é um fogo que de fato destrói, um fogo que faz padecer com crueldade. E o fogo no purgatório é o fogo do Espírito Santo, que purifica, né? Nos purifica. E por que sofremos? Né? Porque lá temos em parte, na medida que vamos sendo purificados, em parte vamos tendo a visão de Deus, certo? E tendo a visão de Deus, a gente percebe o quanto Deus nos oportunizou de estar já com Ele e nós perdemos essas oportunidades aqui na Terra. É como um grande telão passar nossa vida em fração de milésimo de segundo e a gente vai entender que aquilo que a gente não aceitava, muitas coisas, aquilo que a gente não entendia, não é? A gente foi seduzido pelo mundo por tantas coisas, na verdade eram oportunidades que Deus estava nos dando de amá-lo, de fazer o bem, e nós deixamos passar, desperdiçamos. Relativizamos, como o mundo hoje está relativizando, né? Nivelando por baixo, totalmente. Atenção, cuidado, senão perdemos o céu. A existência do purgatório é de fé. Temos a definição da Igreja no Concílio de Trento, definição fundada na Sagrada Escritura e na tradição autêntica. A Escritura, segundo Macabeus, capítulo 12, versículos de 43 a 46, diz que Judas Macabeu, depois de uma batalha, fez uma coleta entre os soldados e a mandou a Jerusalém para que fosse oferecido um sacrifício pelos pecados dos mortos em combate, porque
é sabido, não é? E salutar pensamento orar pelos mortos, para que sejam livres dos seus pecados. Vejam, olha a fundamentação aqui, porque a igreja também ora pelos mortos. Aí é interessante, porque os protestantes não sabem, porque eles tiraram esses livros. Não tem esses livros. Primeiro Macabeus, segundo Macabeus não tem. Está dentre os 7 livros que eles tiraram. Lutero tirou. Então, eles não vão saber nunca essa doutrina. Aí vai pedir para você, católico, na católica tem o fundamento bíblico, mas na Bíblia protestante deles não tem. Então ele vai pedir, mostre na Bíblia. Como você vai mostrar na Bíblia dele que não tem os livros? Então, alguns fundamentos bíblicos não existem na Bíblia dele, existem na nossa, que temos mais 7 livros aprovados pela Santa Igreja. Dá para entender agora a lógica? E cuidado para não cair nessas estratégicas, né? Que tudo deles é, mostre na Bíblia, mostre onde está na Bíblia. Como que eu vou mostrar que não tem os 7 livros que a minha tem, que a nossa tem, e alguns textos, né, que fundamentam essa doutrina? Cuidado, não é? Por isso que a gente tem que conhecer estes 7 livros que na Bíblia deles não tem, para que a gente possa fundamentar algumas doutrinas, não é? E alguns dogmas nossos, tá bem? Ora, isso não pode verificar-se nem no céu, onde não se entra com pecados, nem no inferno, onde não há redenção. Logo, era viva em Judas Macabeu e nos seus a crença no purgatório, não é? De uma vez que não pode ser vivido no céu nem no inferno, então existe um outro lugar, segundo a misericórdia de Deus, não é? Para as pessoas, como casa de passagem, as pessoas serem purificadas. Santo Agostinho, no século V, pedia ao menos para ir para o purgatório, porque o purgatório já é a certeza da salvação. Mas como no céu não entra com pecado, nem venial nenhum, só entra santo, então é mais um ato de misericórdia de Deus. Uma vez que morto, não podemos fazer mais nada, ficamos só na dependência, não é? De fato, da misericórdia de Deus. Todos os santos padres professaram a fé no purgatório. A prática universal dos sufrágios para os defuntos, as inscrições sepulcrais das catacumbas, as disposições da Sagrada Liturgia para as exéquias nos atestam a tradição da Igreja acerca da existência do purgatório. Até as seitas heréticas que professam esta verdade nos atestam que ela existia já na Igreja, antes que elas se separassem desta. A própria razão admite a existência do purgatório. Nada, senão o que é puro, entra no céu. Veja só, para o inferno vão só as almas dos mortos em pecado mortal. Logo, deve existir um lugar de purificação para as almas dignas do céu, não condenadas ao inferno por não terem culpa grave. Só os pecados leves e veniais. No purgatório há a pena do dano, isto é, a temporária privação da vista de Deus, e a pena do sentido, consistindo em várias penas que tiram a alma toda resquício do pecado. Tá certo? Vai nos purificando e vai nos dando a visão de Deus, que nós chamamos de visão beatífica, cada vez mais, mesmo lá. Quando essa alma for totalmente purificada, nós saímos já para os céus. Glória a Deus, né? Vamos ver agora o amém, e termina o credo com o amém, não é?
Vamos lá. Então, a palavra amém significa em verdade. Significa assim é. Significa assim seja. A palavra amém. Quando você termina as suas orações com a palavra amém, você está dizendo em verdade ou é verdade. Você está dizendo assim é, ou você diz assim seja. Com ela, confirmamos ser verdade tudo quanto professamos no credo. E a nós nos almejamos a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e a vida eterna. Amém. Quando nós terminamos todas as orações, em especial o credo, nós dizemos: tudo que eu professei é verdade. Tudo que eu professei, assim é. Tudo que eu professei, rezando, veja, assim seja. Faça-se em mim segundo a tua palavra, a tua vontade. Certo? E terminamos por aqui. Deixa eu ver quantos minutos. 31 minutos. Esta 21ª aula. Terminamos nessa primeira parte, não é? Os 12 artigos do credo da nossa fé. Tá bem? Então, quem não viu todos os artigos, as primeiras aulas estão aí, com as descrições. Você pode, revisar a aula, pode voltar, Você pode baixar as aulas. Você encontra também essas aulas no YouTube, tá certo? A Ariane vai colocar aí, ela está aí, que é da PASCOM, coordenadora da PASCOM, vai colocar o endereço aí nos comentários e você pode assistir, porque também tem um recurso na página que você pode assistir na televisão, mas no YouTube fica melhor, Você vai para e assiste, Você pode também dar catequese para as crianças de primeira comunhão, para os jovens na crisma. Então, você pode usar para a sua comunidade, para abrir um debate, uma discussão dentro das aulas, certo? Faça, evangelize. Porque ao voltarmos, olha aí, Ariane Sandi já colocou o endereço e todas as aulas ela está repostando, colocando lá. Imaculada Pascom Siriaém, tá certo? Vai lá no YouTube que tem todas as aulas, as que faltam, ela está colocando lá a nossa página, nosso canal do YouTube. Amanhã eu faço a primeira aula, mas vou dar continuidade, certo? Vocês vão ver 22ª aula, mas a segunda parte, que é a moral cristã, certo? A moral cristã. Ou a definição de moral, não é? Vamos ver os atos humanos, a norma da moralidade, vamos ver a lei, a consciência e assim sucessivamente. Vamos entrar nos 10 mandamentos da lei do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. E Yolanda Santo está dizendo: o Senhor é muito sábio, Deus lhe abençoe. Continue rezando por mim, Yolanda. Deus lhe faça feliz. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Maria do Carmo está dizendo: Ele está no meio de nós. Tchau, tchau.